Olá, companheiros da Casa do Caminho, companheiros de tantas outras casas que estão sempre no esforço, no caminhar contínuo conosco, nesse aprendizado que a doutrina espírita nos traz e por que somos tão gratos. Nós estamos diante de mais uma lição, estamos diante de mais um texto que será objeto dos nossos estudos, e dessa vez nós temos como fundamentador o livro Boa Nova. E a Boa Nova, ela é ditada pelo espírito Humberto de Campos através da mediunidade de Francisco Xavier, esse não menos querido companheiro que disponibilizou aí, através da sua mediunidade, tanto material rico para que nós pudéssemos nos valer, para que nós pudéssemos olhar com atenção e entendermos um pouco mais de tudo aquilo que foi deixado para nós através do nosso companheiro Jesus Cristo. É exatamente através desse material didático de Humberto de Campos, do livro Boa Nova, que nós temos a lição que é a lição 7. Depois vocês podendo, é importante que deem uma atenta lida, e nós vamos ver ali um apóstolo Tadeu, e ele, curioso que era, assim como nós, né, todos nós somos curiosos, ele leva para Jesus uma questão que tratava eminentemente do mal. E ele indaga de Jesus por que ele não foi capaz de fazer com que um companheiro endemoniado ficasse livre daquela obsessão que o aturdia, que o atormentava. E ele indaga do Cristo o porquê daquela incapacidade, o porquê daquela impotência diante de uma necessidade, e também o porquê que nosso Pai, que é um Pai de amor e misericórdia, imediatamente não nos livrou dessa condição de obsidiados, de endemoniados, de tomados por companheiros que evidentemente ainda se compraziam e ainda se comprazem até esse momento com o mal. E Jesus diz para ele tudo aquilo que era necessário para que ele entendesse e para que nós continuássemos entendendo o porquê da nossa pouca capacidade em lidar com algumas questões que são relativamente aquelas que nós não conseguimos domar em nós, e por conta disso não vamos conseguir fazer com que outros companheiros nos atendam e, por vezes, nos entendam. E vejam só, essa questão da luta contra o mal é uma questão que já nos toma aí há quanto tempo, né? Há quanto tempo que nós ouvimos falar no mal, no demônio, no diabo, como se esse companheiro, esse irmão, se ele de fato simbolizasse de uma forma vitalícia e eterna o mal. Primeiro, Deus coloca para a gente, através de Jesus,
com a sua vinda, que todos nós somos irmãos. Todos nós temos a mesma origem e que todos nós chegaremos a uma boa condição. E essa condição é a condição de espíritos puros. Só para análise sucinta disso que o nosso irmão fraterno Jesus Cristo nos coloca, nós já observamos que não há mal eterno. E nem muito menos que essa figura que representa o mal eterno, que podemos chamar de Satanás, que podemos chamar de diabo, ou qualquer outra nomenclatura, esse companheiro não estaria fadado ao mal ou à prática do mal de uma maneira eterna, de uma maneira vitalícia, como se isso aí não tivesse um caminho diferente. É importante que já sabemos que o nosso Pai é um Pai de amor. E é importante que nós já nos entendemos como espíritos imperfeitos. E os espíritos imperfeitos são aqueles que ainda são dados à prática do mal. Podemos chamar por qualquer nomenclatura que seja, essa que já nos referimos, ou qualquer outra que vier aí à nossa mente. Mas o fato é que essa figura do diabo, de Satanás, ela ficou muito enraizada em nós por força daquilo que a Igreja Católica simbolizou e nos trouxe em determinado momento. Nós não vamos entrar nesse mérito, mas vamos falar apenas daquilo que foi o causador de uma crença para que nós estivéssemos crédulos de que esse companheiro seria inclusive capaz de medir forças com Deus, com o nosso Pai, o que é uma grande inverdade, porque Deus é o Criador de todas as coisas. E na condição de Pai, eu custo a crer, eu e qualquer um de nós que tenha um mínimo de discernimento, que ele criaria alguém fadado a ser mal, ou viver mal, ou praticar o mal eternamente. Isso seria contrário à lei de amor, e por conta disso esse pensamento, ainda que nos visitasse, ele, com um pouco do exercício da nossa razão, ele seria afastado. Mas o que fez com que tudo isso aí ganhasse tanta força? O que fez com que isso ganhasse essa potência, por assim dizer? Se nós sabemos que ninguém está fadado ao mal eterno, que o diabo não existe e que esse mal é um mal passageiro, é um mal temporário. Exatamente a nossa imperfeição. Na medida em que nós marcamos passo ou fazemos com que os nossos passos sejam curtos em relação ao aprendizado, em relação ao esclarecimento, em relação a tudo aquilo que nós já sabemos como deve ser feito, nós ainda estamos nos dedicando à prevalência do mal. Vocês querem ter um exemplo? Quando nós, de forma consciente, praticamos o egoísmo, quando nós, de forma consciente, ainda somos orgulhosos, significa dizer que estamos atrelados a consequências que não são boas. Eu poderia usar até aqui a expressão "há mais consequências". E são exatamente essas que são causadas por mim. Eu nem preciso de ajuda para isso. Eu mesmo sou responsável por aquilo que já não quero mais que seja dessa forma. Parece contraditório, né? Parece contraditório. Mas ainda somos assim.
Ainda estamos nesse momento. E na medida em que nós estamos praticando aquilo que é contrário à lei de amor, ou que não é amplamente satisfatório a todos, eu estou praticando o mal, ou um mal. Talvez o meu olhar curto, eu diria até singelo, nem me permite alcançar a tudo aquilo que está sendo promovido pelas minhas práticas tomadas de um sentimento inferior. Mas certamente o companheiro, o irmão que está sendo alvo daquilo que ele não gostaria, ele vai denominar isso como um mal. Ele vai dizer que alguém está praticando o mal contra ele. E isso é o que nós devemos combater. É esse bom combate. Não importa se o mal tem maior extensão, menor extensão, o mal será sempre o mal. E dependendo de quem o suporta, dependendo de quem está sofrendo esse mal, ele que vai ter a exata medida daquilo que eu entendi que era pequenininho, mas que chega a ele como uma bomba atômica. Porque ele não tem meios para lidar com isso. Porque ele não consegue ainda medir, mensurar a minha intenção. Mas ele consegue entender que não é uma boa intenção. Ele consegue perceber que com aquela minha prática eu não quis o bem dele ou de qualquer outra pessoa que não fosse a minha figura. E é essa luta, esse combate, esse bom combate, essa boa luta que Jesus nos convida a lutar. Ele nos chama a atenção exatamente para que nós entendamos que esse mal que é provocado por mim, ou na minha visão, por outras pessoas, faz com que eu possa ser um representante de quem? Do diabo, de Satanás ou qualquer outro. Ou qualquer outro que possua essa nomenclatura, qualquer outro que possua essa vestimenta. E é exatamente isso que o nosso companheiro, o nosso irmão, nos chama a atenção. E é por isso que nós ainda não conseguimos os resultados que gostaríamos em relação a obediências de companheiros que estão obsidiados, de companheiros que ainda não conseguem perceber o mal, de companheiros que ainda acham que ele deve prevalecer ou que ele pensa deve prevalecer sobre os demais. E foi exatamente isso que Tadeu indaga de Jesus quando pergunta: mas por que então, bom mestre, que o nosso Pai maior, que o nosso Deus, imediatamente não deixou de lado para que nós já entendêssemos que só o bem constrói ou que é esse bem que deve prevalecer? E Jesus explica para ele. Aonde estaria o mérito? Aonde estaria o seu caminhar em relação ao progresso? Se o nosso Pai fizesse tudo aquilo que nos cabe fazer, nós seríamos marionetes, seríamos fantoches, seríamos homens sem raciocínio. Ele deu para a gente a inteligência. E quando ele nos dá a inteligência, ele permite que tudo possa ser feito por nós. Inclusive, Jesus atesta: vós sois deuses. E nós vamos poder curar obsidiados? Sim. Jesus curou? Sim. Vamos poder afastar demônios? Sim. Jesus não fez? Sim. E ele disse o que para a gente? Tudo que faço,
vós sois capazes de fazer e muito mais. Mas para isso é necessário que operemos em nós essa grande transformação. Então, o bom combate, ele deve ser travado, ele deve ser lutado contra aquilo que nós ainda envergamos e muitas das vezes até de maneira satisfatória, de forma orgulhosa. E a partir daí, certamente, nós vamos operar aquilo que chamamos de milagres, aquilo que chamamos de grandes feitos, e que em condições normais, em mundos superiores, são situações comuns, são situações corriqueiras. Esse mês de dezembro é um mês que nossos pensamentos estão muito voltados para o nosso querido irmão fraterno, e por conta disso, ele vem estar aqui próximo de nós. Ele se aproxima muito e nós já podemos sentir tudo isso, né? Nós ficamos mais gentis, nós ficamos mais educados, nós ficamos mais fraternos até. E é dado exatamente a essa proximidade que temos com Jesus. Não percamos a oportunidade, vamos fazer com que aquilo que a gente verdadeiramente almeja seja posto em prática e seja possível, e que nós possamos, não só nesse mês querido, que também é um mês de tantas dificuldades, né? Esse ano está sendo um ano de muitas dificuldades, mas é na dificuldade que a gente cresce, né? Na dificuldade que a gente observa mais, que a gente fica mais atento e a gente fica mais propenso. E tomara que consigamos fazer nesse momento, que é um momento turbulento, que é um momento que faz com que a gente olhe para todas as direções, tomara que a gente consiga fazer com que os nossos corações de fato estejam juntinhos do coração do Cristo e que possamos fazer por todos, indistintamente, aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós. Certamente estaremos travando a boa luta contra o mal, a boa luta contra as nossas inferioridades e a luta boa de ser lutada. Certamente o nosso Pai há de amparar o nosso propósito e com certeza sairemos vencedores. Como eu sei disso, nenhuma das minhas ovelhas se perderá, foi o que o aniversariante do mês deixou para nós. Nenhuma de nossas ovelhas, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Vamos acreditar no nosso bom pastor e vamos fazer com que as nossas dificuldades sejam vencidas, superadas, e que daqui a um tempo a gente sequer se lembre que o mal existiu. Que Jesus preencha a todos os corações e que Deus, nosso Pai, traga para a gente o conforto, a tranquilidade e a paz necessária para que sejamos cada vez mais vitoriosos. Graças a Deus.